Minha filha dorme a noite toda. Finalmente ela fez 15 anos e ela dorme no quarto dela sozinha. Eu achei que esse seria o futuro da minha vida. Não, tô brincando, gente. Minha filha tem 1 ano e 2 meses e já tem uns 3 meses que ela dorme sozinha e a noite toda. Se você tá aí de madrugada, na calada da noite, procurando e perguntando pro Google por que meu filho não dorme, de repente meu vídeo pode te ajudar. Antes de mais nada, não se esquece de dar um like, compartilhar e se inscrever no meu canal. Gente, antes de mais nada, eu tô vestida de guerra porque pra mim foi a guerra do sono. Eu venci a guerra do sono uma batalha de cada vez. E eu vou explicar pra vocês como que eu fiz e de repente vocês podem introduzir as mesmas coisas e resolver o problema. Então a primeira coisa, tem que identificar o inimigo. O meu maior inimigo era a falta de rotina, mas eu vou chegar entre os pontos que eu mudei um de cada vez. Foi uma fórmula secreta que eu descobri. São 5 pontos importantes. Vamos lá, o primeiro, temperatura. A temperatura do quarto do bebê é muito importante. Se o bebê estiver com calor ou com frio, ele vai acordar. O ciclo do bebê é normalmente de 45 minutos durante o dia e à noite pode chegar até 2 horas. Então, se entre sair de um ciclo do sono e entrar no outro, ele sentir frio ou calor, ele vai acordar e vai despertar. E se ele não souber pegar no sono sozinho, ele vai chorar e você vai ter que ir lá, voltar a pegar no colo, enfim, usar o método que você está acostumado a fazer para fazer ele voltar a dormir. Então a minha dica é, tem muitas babás eletrônicas, essas mais modernas, que te dão a temperatura do quarto do bebê. Você fica de olho na temperatura. Eu, por exemplo, tenho um termômetro lá no meu quarto, então eu consigo comparar com a temperatura que está no meu quarto do quarto dela. Se eu tô bem, mas eu tô embaixo da coberta, muito provavelmente ela tá melhor vestida do que eu, porque como vocês sabem, eles não recomendam que o bebê durma com nenhum tipo de coberta, lençol. Então assim, cada bebê é de um jeito. A minha filha é friorenta, então eu tô em pleno verão aqui em Las Vegas, tá 40 e muitos graus, eu tô com ar condicionado. Eu durmo com pijama de verão, mas ela dorme com pijama de manga comprida. E quando tá no inverno, além do pijama dela de flanela quentinho, ela dorme com um saquinho desse, que é o famoso saco de dormir, né, que serve como um cobertor, que mesmo que se ela se vire de noite, se mexa, ela vai estar sempre quentinha. Essa foi a primeira mudança que eu fiz e já tive um sucesso. Ao invés dela acordar a cada 45 minutos, passou a 1 hora. Joia, né? Aqueles 15 minutinhos a mais para eu ser menos zumbi. Ponto número 2. Ninho. Eu insisti em colocar a minha filha do Moisés pro berço e ela não dormia bem, pra ser muito sincera, nem em um nem em outro. Até depois de eu fazer muitas pesquisas, eu resolvi comprar o ninho, o famoso ninho que eu sei que tem aí no Brasil. Se você parar pra pensar, é uma coisa meio óbvia, meio lógica. O bebê morou dentro da barriga, todo apertadinho, quentinho, tinha água, enfim, não tinha onde se expandir os braços. E eles aconselham aqui a usar o charutinho, né, o Swaddle. A minha filha nunca gostou. E depois que ela começou a se virar, eu coloquei o saco de dormir, mas mesmo assim, ela ainda tinha aquele reflexo até uns 6 meses e meio, e ela abria os bracinhos e ela acordava assustada. Pelo que eu li na internet, eles têm aquela sensação de que eles estão caindo, porque eles não encontram, né, nenhum tipo de limite, de limitação. Então eu comprei um ninho, que inclusive eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar o link. Eu comprei na Amazon e o que eu comprei é fantástico. Ele vem numa bolsinha pequena e o colchãozinho dele dobra e a minhoca também, ela se enrola toda, né, a parte lateral, e vem uma fronha. Então eu usava em casa e se eu ia viajar, ela tinha a caminha dela que ia sempre com a gente, com o cheirinho dela, ela tava acostumada com o colchãozinho que tinha, enfim. Esse também resolveu o problema por alguns minutos a mais, mas ela ainda acordava. Cada, não sei, 2 horas e meia. Cada problema que eu identificava e eu tentava remediar, melhorava um pouco, mas eu ainda assim acordava 3, 4 vezes por noite. Que me leva a um problema e uma solução número 3. O quarto do bebê tem que ser escuro. Tem vários produtos, lampadinhas e brinquedinhos e coisinhas com luzinha vermelha e amarela pra colocar no quarto, que o bebê, a criança sente medo, mas pelo menos no meu caso, pra minha filha, o quarto tem que ser escuro. Aí eu, de novo, na calada da noite, procurando na internet, fui descobrir o porquê. O nosso corpo produz a melatonina, que é o hormônio do sono, quando tá escuro. Então, assim, se tem alguma luz que seja artificial ou natural entrando no quarto e a criança tá passando de um ciclo do sono para outro, ela vai acordar. E, de novo, eu repito, se ela não souber pegar no sono sozinha, se a associação dela for a mãe ou o pai, alguém lá ninando, ela vai acordar, vai chorar, você vai ter que ir e ninar. E isso eu descobri como. Eu consegui finalmente fazer a minha filha dormir mais, assim, praticamente a noite toda. Ela acordava meia-noite, depois ela ia até as 5 horas da manhã. Gente, eu me sentia na fazendinha. Por quê? O sol nascia e a minha galinha tava cocoricando. Entrava a luz pela janela e não tinha Cristo. Ela acordava e o dia tava
tava na hora de acordar, vamos levantar. Eu acho que ela nasceu pra ser fazendeira, não sei. Ela falou, o sol nasceu, vamos lá, vamos produzir. Só que ninguém merece acordar às 5 horas da manhã, né? Que na minha opinião, 5 horas da manhã deveria ser 5 horas da noite. E aí, pra eu ver se era esse o problema, dela acordar tão cedo, eu coloquei uma cortina de blackout no quarto dela. Batata. Esse foi um problema que, assim, identificado, resolvemos e funcionou instantaneamente. No dia seguinte, ela acordou 6h30 da manhã. O sol nasceu, ela não percebeu e ela dormiu. Ela passou daquele ciclo do sono, daquele momento das 5 da manhã, que inclusive, outra coisa que eu descobri, que naquele momento, entre 5 horas da manhã, o sono do bebê é o mais leve durante toda a noite. Então, assim, frio ou luz vai acordar o bebê. E ele, se ele não conseguir pegar no sono de novo, você vai ter que começar o seu dia junto com a galinha da fazenda. Um ponto muito importante, se não o mais importante, é a associação. O seu bebê aprende a dormir do jeito que você ensina, digamos assim. Então, até 3 meses de idade, o bebê pega no sono facilmente. Ele não tem o ciclo do sono de um adulto. Então, ele simplesmente pega no sono profundo e dorme. Então, assim, muito bebê dorme mamando, alguns você pega no colo, pegou no sono e foi, uma maravilha. Eu achei super fácil até ela ter 3 meses. Eu falei, nossa, quem que falou que eu não ia dormir? Ela dormia super bem. A partir do 4º mês que o bebê evolui o sono e ele tem o ciclo do sono de 45 minutos, ele vai acordar, como eu disse, passando de um ciclo para o outro e vai ter que pegar no sono novamente. Muitas mães acabam caindo no problema de amamentar. Ah, acordou, que fácil, eu vou lá, amamento, ele dorme, beleza. Inclusive tem muitas mães que dormem com o bebê na cama sem blusa e é a tal da livre demanda. Cada um com a sua solução. Então o que eu fiz? Ela estava acostumada a ser ninada para dormir. Foi culpa minha isso mesmo. Eu não tinha coragem de deixar ela na cama sozinha. Eu achava que isso nunca ia acontecer, de eu colocar ela acordada, ela me vendo embora e dormir. Pra mim isso era uma coisa assim, impossível. Eu via esses vídeos na internet, ficava com ódio. Porque eu falava, não é possível, isso não existe. Então eu ficava ninando até ela pegar no sono e eu colocava ela no berço desmaiada. Aí o que acontecia? Se ela acordava por algum dos motivos que eu falei, algum dos inimigos do sono que eu já citei, ela precisava o quê? Que eu pegasse ela no colo, ninasse ela de novo, até ela pegar no sono profundo e eu colocava no berço. E assim ia a minha noite. E às vezes ela acordava a cada 1 hora, a cada 1h30, a cada 2 horas. Você já sabe o que acontece, né? Foram 11 meses assim, eu virei um zumbi, uma pessoa amarga, e eu não tinha mais esperança. E eu vou falar pra vocês, nesse período teve muita gente, vou falar meio feia a expressão, mas espírito de porco que vinha falar pra mim. É normal, meu filho não dormiu até 4 anos, até 3 anos, é assim mesmo, não tenho o que fazer. Eu não aceitei, eu fui atrás de uma solução. Falei, não é possível, tem criança que dorme super bem, por que a minha filha acorda tanto? E por que ela não consegue pegar no sono sozinha? Então eu descobri, na internet, um aplicativo, eu vou deixar o link pra vocês. E eles mostram um vídeo e explicam mais ou menos uma maneira de você ensinar pro seu filho a associar a hora de dormir com outra coisa que não o seu colo ou a mamadeira. E demorou mais ou menos uns 3, 4 dias pra acostumar. Eu precisei, assim, me vestir de novo de guerra, vamos lá, eu vou tentar e eu não vou desistir. Não foi fácil. Primeira noite foi aquele chororô, foram 2 horas, ela acordou, eu fui até o quarto dela, o que eu fiz? Eu não peguei ela no colo, eu sabia que ela não estava com fome, porque normalmente quando ela acordava eu oferecia mamadeira, ela mamava só um pouquinho, então assim, a fome eu já tinha descartado, eu não peguei, eu fiz um carinho, coloquei a chupeta, eu dei um paninho, eu sei que muita gente é contra o paninho, mas ela já estava numa idade segura pra saber que, né, que se ela tivesse com alguma coisa na frente do nariz dela e tivesse bloqueando a respiração, ela tirava. E fiquei lá com ela, eu ficava um pouquinho, ela acalmava e eu saía do quarto. Se ela chorasse novamente, eu voltava. E assim foram por 2 horas. Eu sei que nessas horas você fala, ah, não, chega. Vou levar pra minha cama, vou dar mamar e pronto. Mas vale a pena, gente, eu juro, vale a pena. Tem gente que fala que dura uma semana, pra mim duraram 3 dias. Esse primeiro dia foram 2 horas, o segundo foi 1h30, o terceiro, se eu não me engano, foi meia hora. E até então, ela finalmente descobriu que ela acorda, eu deixo 3, 4 chupetas espalhadas pelo berço. Se ela tá sem chupeta, ela encontra uma, ela coloca na boca, ela se acalma sozinha. Ela percebeu que o berço, ela tá sozinha, não tem nada de ruim. E ela passou a dormir a noite inteira. Outro ponto importante que foi fundamental e é fundamental na minha vida, que é o último ponto que eu vou falar, é rotina. Gente, rotina, rotina, rotina. Rotina, rotina, rotina. Tem gente que tira sarro da minha cara, mas eu tenho uma rotina militar. Sempre esse aplicativo,
eu percebi que eu não tinha rotina. Então ela não tinha hora certa pra acordar, quando ela acordava. Aí quando eu via que ela tava bocejando, eu colocava pra tirar a soneca. Ela dormia quanto ela queria. Aí a hora que ela acordava, eu oferecia comida, se ela tava com fome. Enfim, era uma bagunça, eu não sabia. Eu sou mãe de primeira viagem, eu não sabia que era importante implementar uma rotina. E eu comecei a seguir os horários desse aplicativo. Então tinha, se essa hora ela não acordou, vai lá e acorda. E explica, nesse aplicativo explica a importância da soneca do dia, a importância que tem a quantidade de sonecas que ela tira no dia e por quanto tempo, como vai afetar o sono da noite. Por quê? Tem toda uma explicação científica, eu não quero entrar muito em detalhes, mas assim, se a criança fica acordada por muito tempo, o corpo dela automaticamente vai produzir um hormônio que chama cortisol, que tem um efeito mais ou menos como o da adrenalina. Então, se você perde aquela janelinha, por exemplo, ela deveria, entre um cochilo e outro, ficar acordada 2h30, vai, dependendo da idade. E ela ficou acordada 4 horas. Ela tá acordada, ela tá bem, mas o corpo dela, pra manter ela no pique, produziu esse hormônio. Isso vai se acumulando no corpo e na hora de dormir vai inibir a produção da melatonina e ela vai estar agitada e muito provavelmente ela vai ter dificuldade para pegar no sono e vai acordar entre um ciclo do sono e outro, e enfim. E a noite de ninguém vai ser boa. Da criança não vai ser boa, a sua noite não vai ser boa e é um desastre. Então, eu sigo a rotina. Eu falo que você tem que abrir mão de muitas coisas. Se você resolveu ter filho, pra minha filha é fundamental. Eu vejo muita criança que não tem rotina e dorme super bem, dorme a noite toda. Infelizmente não é o meu caso, então eu tenho que respeitar os horários dela. Eu sei a hora que ela tem que almoçar e eu sei a hora que ela tem que tirar a soneca. Muitas vezes, se a soneca dela é de 2h30, ela dorme 3 e eu sei que ela não precisa daquela meia hora, mas eu acordo. Tem gente que fala que eu sou ruim, mas é o que funciona pra minha casa. E tá dando super certo, então se vocês quiserem me usar como exemplo, pra mim deu super certo o aplicativo. Outra coisa, assim, lógico que tem os horários que falam o almoço tem que ser às 11, muita gente fala, nossa, mas o horário da minha casa é muito cedo. Gente, eu sigo o aplicativo como se fosse uma receita de bolo. Se você gosta de mais ou menos açúcar, você vai adequar ao que funciona pra tua casa. Então, assim, usa como base o que eles falam do intervalo entre um sono e outro. E aí você coloca os horários que funcionam pra tua casa. Então, essa guerra eu venci. Às 7 da noite, entre 6h45 e 7 da noite, eu bato meu cartão de Marcela mãe. Não tenho vergonha de falar. Ela vai dormir, ela tá feliz. E eu viro a Marcela esposa, a Marcela feliz. Agora eu consigo assistir minhas séries no Netflix, jantar com meu marido, falar sobre o nosso dia. E a gente dorme a noite toda. E é possível. Uma batalha de cada vez, dá pra vencer essa guerra. Então, eu acho que eu já me alonguei muito. Se você tá assistindo, provavelmente você podia estar tirando um cochilo. Então vai lá. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, se tiver no desespero sozinho e quiser saber um pouco mais, deixa um comentário aqui pra mim que eu vou adorar responder. Como eu disse, eu vou deixar o link do aplicativo que eu uso e o link do Ninho. Então é possível vencer a guerra do sonho, uma batalha de cada vez. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dá uma olhadinha aqui no meu último vídeo. Bons sonhos!